Imagine acordar todos os dias ao lado de uma mulher que te respeita de verdade. Não porque você implora, não porque você faz tudo por medo de perdê-la, mas porque algo na sua presença impõe valor, segurança e autoridade silenciosa. Agora, imagine o oposto. Imagine sentir que, por mais que você se esforce, algo sempre parece faltar. Você faz, cede, tenta agradar, e mesmo assim sente que o respeito escorre pelos dedos. Poucos homens têm coragem de admitir isso, mas muitos vivem exatamente essa realidade. E o mais curioso é que isso quase nunca tem a ver com dinheiro, aparência ou status. Tem a ver com comportamentos invisíveis, atitudes diárias, escolhas silenciosas. Hoje, se você ficar até o final, vai entender exatamente quais são os passos que separam um homem comum de um marido respeitado. E talvez você perceba que alguns erros que parecem pequenos estão sabotando tudo sem que você perceba. A maioria dos homens acredita que respeito dentro de um relacionamento vem automaticamente com o tempo, ou como recompensa por ser bonzinho, compreensivo e sempre disponível. Mas a realidade funciona de outra forma. Respeito não é pedido, não é negociado e nunca é implorado. Ele é construído. E essa construção começa muito antes de qualquer aliança no dedo. Começa na forma como você age quando ninguém está te observando. Na maneira como você lida com frustração, limites, responsabilidade e autocontrole. Um homem respeitado não nasce pronto. Ele se constrói, passo a passo, através de escolhas consistentes. O primeiro grande divisor de águas está na relação entre pensamento e ação. Muitos homens vivem presos na própria cabeça. Planejam demais, refletem demais, consomem conteúdo demais, mas agem de menos. Ficam esperando o momento ideal, a condição perfeita, a confiança absoluta. Só que esse momento nunca chega. Enquanto isso, a vida passa. Um homem respeitado é um homem que age. Ele pensa, sim, mas não usa o pensamento como desculpa para a inércia. Ele entende que clareza vem depois do movimento, não antes. Cada pequena ação concreta gera confiança interna, e essa confiança se traduz em postura, decisão e firmeza. Quem age pouco transmite dúvida. Quem age com consistência transmite segurança. Em seguida, existe um comportamento que destrói silenciosamente o respeito: a mendicância emocional. Pedir atenção, cobrar carinho, insistir em validação, implorar presença. Isso não cria conexão, cria desgaste. Não se trata de ser frio ou distante, mas de ser inteiro. Um homem emocionalmente dependente coloca o peso do próprio valor nas mãos do outro, e quando isso acontece, o respeito começa a ruir. Um homem respeitado é capaz de oferecer afeto sem se humilhar por ele. Ele sabe se retirar quando percebe desinteresse, não como punição, mas com respeito próprio. Ele entende que ninguém valoriza aquilo que parece estar sempre disponível a qualquer custo. Outro ponto crucial está no repertório interno. Um homem que não se desenvolve intelectualmente acaba limitado na forma como interpreta o mundo, os conflitos e a si mesmo. Ler bons livros, aprender com outras mentes, entrar em contato com ideias mais profundas não é luxo, é base. Isso amplia a visão, fortalece o discurso, melhora a comunicação e, principalmente, desenvolve autoconsciência. Um homem que entende seus próprios padrões emocionais reage menos e escolhe mais. E isso gera respeito automático. Pessoas respeitam quem se governa. Existe também uma transição dolorosa, porém necessária, que todo homem precisa fazer em algum momento: sair da posição de filho e assumir a posição de adulto. Enquanto um homem continua culpando os pais, o passado ou as circunstâncias, ele permanece preso. Assumir responsabilidade total pela própria vida é libertador.
não significa negar dificuldades, mas parar de terceirizar a própria existência. Um homem respeitado não espera ser salvo. Ele decide, constrói e sustenta as consequências das próprias escolhas. Curiosamente, quando essa virada acontece, até as relações familiares se transformam. O respeito começa dentro e se reflete fora. O corpo também comunica. Antes mesmo de você falar, seu corpo já enviou uma mensagem. Um homem que negligencia a própria saúde transmite descuido, fragilidade e desorganização. Não se trata de estética, mas de energia vital. Fortalecer o corpo fortalece a mente. Disciplina física ensina constância, resiliência e autocontrole. Um homem que cuida do próprio corpo costuma lidar melhor com pressão, estresse e desafios. E isso impacta diretamente a forma como ele é percebido dentro de um relacionamento. Segurança física gera segurança emocional. Outro passo fundamental está em aprender a se libertar do que drena a energia. Há hábitos, ambientes e até relações que funcionam como âncoras. Elas te puxam para baixo, atrasam seu crescimento e confundem sua identidade. Um homem respeitado aprende a dizer não, aprende a encerrar ciclos, aprende a se afastar do que não contribui para a vida que ele quer construir. Isso exige coragem, porque muitas vezes envolve solidão temporária. Mas é exatamente nesse espaço que a identidade se fortalece. Respeito nasce quando você demonstra que não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. Existe ainda algo aparentemente simples, mas extremamente poderoso: ordem. Um ambiente caótico reflete uma mente caótica. Quando você organiza o espaço ao seu redor, algo interno começa a se alinhar. Clareza mental, foco e produtividade aumentam. Um homem que vive em ordem transmite estabilidade. E estabilidade é um dos pilares do respeito dentro de um relacionamento. Não se trata de perfeccionismo, mas de responsabilidade com o próprio território. Quem governa o próprio espaço, governa a própria vida. À medida que esses comportamentos se consolidam, algo muda na sua presença. Você fala menos, mas com mais peso. Reage menos, mas decide melhor. Não precisa provar nada, porque sua postura já comunica. O respeito não vem de discursos, vem de coerência. O que você diz está alinhado com o que você faz, e isso cria confiança. Uma mulher respeita um homem previsível em valores, não em comportamentos. Alguém firme nos princípios, mas flexível nas situações. Um marido respeitado entende que liderança dentro de um relacionamento não é autoritarismo, é direção. Ele escuta, considera, mas não se perde. Ele não terceiriza decisões importantes, nem foge de conversas difíceis. Ele sustenta desconfortos necessários hoje para evitar problemas maiores amanhã. Essa maturidade emocional faz com que a relação se torne mais segura, mais estável e mais profunda. Onde há direção, há descanso. E onde há descanso, há respeito. Outro ponto decisivo é o domínio emocional. Um homem que explode facilmente, que se vitimiza ou que se fecha completamente, perde força. Emoção não controlada vira fraqueza visível. Emoção reprimida vira distância. O equilíbrio está em sentir sem ser dominado, expressar sem perder a base. Um homem emocionalmente regulado se torna um porto seguro, e segurança emocional é uma das maiores fontes de respeito que existem. Com o tempo, esses passos constroem algo que não pode ser fingido: presença. Você entra em um ambiente e as pessoas sentem, não porque você fala alto ou impõe medo, mas porque você está inteiro. Um homem inteiro não compete por atenção, ele atrai. Ele não exige respeito, ele inspira. E isso se reflete diretamente na forma como é tratado dentro de casa, no trabalho e na vida. Talvez, ao ouvir tudo isso, você perceba que ser um marido respeitado não tem nada a ver com agradar o tempo todo ou ser perfeito. Tem a ver com ser sólido, com ser alguém em quem se pode confiar, se apoiar e admirar.
Respeito não nasce do esforço para ser amado, mas da coragem de ser quem se é, com responsabilidade, limites e direção. Se você aplicar esses passos de forma consistente, não apenas no discurso, mas na prática diária, algo muda silenciosamente. A forma como você se enxerga muda, e quando isso acontece, o mundo responde de forma diferente. O respeito que você procura fora começa a surgir como reflexo do respeito que você construiu dentro. No fim das contas, tornar-se um marido respeitado é um processo de alinhamento interno. É abandonar versões frágeis de si mesmo, não por vergonha, mas por maturidade. É entender que amor sem respeito vira desgaste, e respeito sem amor vira distância. O equilíbrio entre os dois começa em você. E quando esse equilíbrio